Pessoal, boa noite mais uma vez para quem chegou agora. A gente estava esperando aqui só para começarmos a gravar de fato. Hoje é uma noite especial. Nós temos aqui o nosso colega e professor Renato Tardivo, que vai nos trazer aí alguns conceitos, reflexões a partir do que ele vem desenvolvendo e pensando nas suas pesquisas. Combinei com ele fazer inicialmente uma introdução daquilo que a gente leu do Nasio, e a partir disso eu abro para o Renato Tardivo começar aí se apresentar para nós. Pode ser, professor? Pode sim, claro. Tá bom. Como sempre, vou compartilhar minha tela. E assim, gente, minha internet hoje não está das melhores, então se estiver travando, vocês me avisem, tá? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Legal. Então, vamos lá. Como de costume, sempre tem alguém novo aí no grupo, então vale ressaltar que estamos lendo este livro do Nasio, que ele passa por 5 conceitos da psicanálise, e hoje, exatamente, o tema é a sublimação. Então, partindo do começo, trouxe aqui uma breve definição de sublimação. Como um processo de substituição do objeto e objetivo sexual da pulsão por um objeto, um objetivo não sexual. Em outras palavras, seria a substituição de algo sexual por algo não sexual, basicamente. É possível 2 leituras da sublimação, uma como meio de defesa do eu, que o Nasio se ocupa nas primeiras páginas, e depois também como uma conversão elaborada da pulsão. Nessa primeira leitura, como defesa, o Nasio vai falar aí de outras 3 defesas, que seria o recalcamento, oposição, inibição, mas não nos interessa aqui, a gente vai ficar com a defesa que seria a sublimação, e defesa é entendida aqui como um destino da pulsão. Freud, na carta direcionada ao Fliess, em 1897, ele diz que as fantasias das histéricas era um meio de sublimar um conteúdo intolerável. E aí depois o Nasio vai falar de um outro modo de defesa que nos interessa bastante na clínica, que o paciente, quando ele tem um amor dirigido ao analista, ele sublima este amor como defesa e forma de uma continuação da análise. Claro que ele vai desenvolver isso nas cartas ao Pfister e vai dizer que isso envolve um trabalho doloroso na clínica e etc. E mesmo neste conceito de defesa da sublimação, é importante ressaltar que a pulsão ela carrega características originais, ou seja, mesmo ainda uma pulsão sublimada, ela continua sendo sexual e ativa. Ou seja, mesmo que ocorra uma defesa ou um processo de satisfação a partir da sublimação, ela será sempre parcial. E então, e aí o Nasio vai continuar no seu argumento e vai dizer que
Neste processo de satisfação parcial, ocorre aí todo um processo de troca, que é um pouco da definição geral que a gente está partindo, que há uma troca de algo sexual por algo não sexual. Basicamente é isso. Tem o caso do pequeno Hans, que a gente já trabalhou em outras aulas, de forma brevíssima. Ele tinha um medo de ser mordido por cavalos, e como vimos nos encontros, e agora partindo deste conceito de sublimação, ele sublima um objeto, ele sublima sua pulsão para um objeto não sexual, que seria então a música, e aí diz lá que ele se torna um músico excelente, por exemplo. E nas últimas páginas o Nasio vai trazer um conceito mais geral aí para o Lacan de sublimação, e ele se baseia na famosa frase do Lacan lá no seminário 7 da Ética da Psicanálise, que ele diz que a sublimação eleva um objeto à dignidade da coisa. A coisa que é entendida como vazio, algo puramente intangível, inatingível, e naquele conceito de um objeto sempre um outro. E então, em Lacan, a sublimação é essa passagem de um objeto imaginário para um vazio real, a coisa. E o interessante é que o Lacan também ele traz a sublimação como algo desprovido da finalidade prática e que corresponde a ideais socialmente elevados e que tem muito aquele ideal do eu, criador, e um pouco do que a gente já tratou sobre ideal do eu ideal. E o Nasio finaliza dizendo que em Lacan ele está preocupado aí com a atenção dele está voltada para dois efeitos, que a arte, por exemplo, e aí já entramos no texto do Renato Tardivo, que a arte produz no espectador. Então ele diz que produz um fascínio e suscita em nós mesmo um desejo, um vazio que está em suspenso quando o autor ou autora foi uma obra, por exemplo. E agora, pensando mais especificamente no texto do professor Tardivo, como eu disse, será uma apresentação brevíssima. O texto do professor, e aí acho que vale os elogios inicialmente, por ser um texto bem argumentativo e, claro, que dialoga muito aí com as nossas reflexões, então seria algo não prático, mas eu diria algo que traz mais substância para nós, além conceitos teóricos que estamos vendo aqui no grupo, né, na oficina de leitura. Então, para mim, ali o que ficou no texto do professor é que tem um argumento central, talvez depois o Renato Tardivo corrigir ou não, mas ele trata ali de dois tempos da aproximação do Freud com a arte, por exemplo. No primeiro tempo, o Freud, com Da Vinci, ele busca mais relações causais, aplicações da teoria, e que talvez, professor, ali está mais próximo do conceito de sublimação, ele está preocupado com as causas e os efeitos, então talvez ali esteja mais próximo da sublimação, uma hipótese minha. E também que aparece no texto também, quando você separa lá no na primeira parte, falando da sublimação, e na segunda parte, quando vai falar da obra do Michelangelo, já é talvez um outro horizonte aí. Mas nesse segundo momento do Freud, quando ele está analisando a obra do Michelangelo, Moisés, mandei a imagem para vocês também lá no grupo, ele está muito preocupado com aquilo que é despertado
no espectador mesmo, diante de uma obra, tem toda uma natureza inventiva, inquietante. Acho que é isso, né, professor? E aqui talvez o que eu pediria na sua fala, professor, se você puder retomar um pouco, eu fiquei com uma dúvida em relação à condição que aparece lá o Freud quando ele troca suas cartas com Nietzsche, não sei pronunciar, mas ali ele fala da condição de duplo. Então, fiquei uma questão ali, o que de fato seria esse duplo, seria a criação poética e a psicanálise, ou a concepção de duplo mesmo que me parece no texto um infamiliar, estranho, que é ao ponto do Freud se identificar com o autor e ficar em dúvida de fato o que é o eu dele, o que é o eu do autor. Então, acho que tem ali uma certa identificação, será o nosso próximo conceito a ser estudado, mas, enfim, se de alguma forma se for possível passar por esse conceito de duplo, acho que seria interessante. E mais no final do artigo ali, eu vi que percebi que tem uma advertência ao analista em relação à arte, que é inclusive uma crítica que o Merleau-Ponty faz, não uma crítica, talvez uma observação, e assim, tem uma diferença que eu fiquei pensando do psicanalista em relação à arte. Então, ele deve evitar ali, talvez, buscar sublimação, né, se eu poderia dizer assim, que é buscar esta gana desenfreada por causa e efeito, em que o psicanalista tenta desvendar as pulsões sexuais que foram ali transformadas, mas seria o psicanalista em relação à arte. Mas eu fiquei pensando psicanalista na clínica. Uh, Na clínica, talvez seja algo a ser evitado ou deveria ser evitado. Como que fica essa relação de causa e efeito na clínica e até a sublimação, né? É um pouco do que eu pensei a partir do seu texto. De modo geral, era isso, gente. Já falei mais do que deveria. Hoje, para quem chegou recente aqui, nós temos... estamos aqui com o professor Renato, que vai orientar as nossas discussões. Tivemos 2 textos para esta quinzena, que é o do Naso e o do professor Renato Tardif. Então, a partir disso, aí a gente pode levantar questões para ele também. Questão de ordem, vamos separar esses minutos para o professor falar à vontade, o tempo é seu. Renato, e assim que a gente tiver um tempinho, a gente levanta as nossas questões, tá bom? Para quem não conhece o professor Renato Tardivo, ele é psicanalista, professor e escritor, é mestre e doutor em psicologia social da arte, possui pós-doutorado em psicologia da saúde, psicologia clínica. Professor, estou muito honrado com a sua presença e agradeço mais uma vez por disponibilizar estes minutos, esta hora aqui com a gente. A palavra é sua, faça uso do jeito que você preferir aí. Obrigado, Gabriel. Boa noite. Boa noite a você. Boa noite, grupo. É um prazer estar aqui com vocês. Uma satisfação esse reencontro, Gabriel. Agora na condição de... Agora não, né? Já há algum tempo na condição de colega. Enfim, uma grande satisfação mesmo. Não, meu intuito é não atrapalhar, não é ter tempo para falar à vontade, pelo contrário, acho importante vocês, enfim, né, cumprirem aí com o cronograma, com a discussão de vocês. Acho que o meu trabalho de pesquisa, né, no que tange a relação da psicanálise com as artes, acho que o conceito de sublimação, ele acaba entrando, acho que como você coloca lá na leitura do capítulo que eu enviei, né? Então, mas não sou um profundo conhecedor da obra do Lacan e da leitura que o Nasio faz do Freud, né? Tanto lido pelo Nasio quanto lido pelo próprio Lacan, enfim.
Então, queria também ouvir vocês e poder aprender com a discussão, com os comentários de vocês. Bom, mas você faz duas perguntas aqui, né, a partir da leitura do meu texto e acho que do levantamento que vocês fazem lá do conceito de sublimação em Inácio, bastante difíceis, assim, acho que responder elas aí sim nos tomaria muito tempo. Acho que um ponto importante para o qual eu queria chamar a atenção é que o Freud, né, ele publica lá a partir da Introdução ao Narcisismo, texto de 1914, está na edição da Companhia das Letras, está naquele volume laranjinha, né, esse aqui, de 14 a 16, né, que traz uma série de artigos metapsicológicos, né, quer dizer, sobre a metapsicologia. Então, o Freud, ainda lá no âmbito da primeira tópica, ou seja, antes da publicação do Além do Princípio do Prazer e da reformulação que ele faz do modelo de aparelho psíquico, incluindo as instâncias, isso, eu, super-eu, no eu e no isso, um texto de 23, enfim, né? Então, a gente tem aqui o Freud ainda da primeira tópica, o modelo lá da interpretação dos sonhos, já, não é? Quer dizer, caminhando para a segunda tópica, mas ele lista uma série de artigos conceituais, né? Então, o inconsciente, luto e melancolia, quer dizer, tem uma série de artigos que ficaram conhecidos como os artigos da série da metapsicologia, quer dizer, o que alguns autores chamam de ficções teóricas, né? Esses conceitos especulativos que o Freud criava, tanto a partir daquilo que ele observava na clínica, né? Então tem aí uma dimensão empírica, quanto a partir de todo o rigor teórico, conceitual, da teoria que ele vinha construindo. Bom, o artigo sobre sublimação faria parte dessa série dos artigos metapsicológicos e se perdeu. E esse, porque o Freud queimou, porque nunca publicou e tudo mais. E esse é um ponto interessante, porque a sublimação ficou como um conceito bastante relevante da primeira tópica freudiana e da psicanálise, né? Quer dizer, não só a psicanálise, o que alguns autores, acho que o Nasio chama, né, no texto que vocês leram, de psicanálise aplicada, quer dizer, a psicanálise que pensa a cultura, psicanálise para além do consultório. Então, nesse sentido, o conceito de sublimação ele é importantíssimo, e na própria clínica, né? Quer dizer, enquanto mecanismo de defesa, enquanto estratégias do psiquismo lidar com o sexual, não é? E converter essas pulsões sexuais em pulsão de saber, não é? Quer dizer, de um ponto de vista elevado, sublime, daí a ideia de sublimação, né? Então, é interessante, porque há poucos textos do Freud diretamente dedicados à questão da sublimação. O que ele teria feito isso lá na série da metapsicologia se perdeu. Daí, muitos consideram o ensaio sobre o Leonardo da Vinci, que o Gabriel mencionou lá do meu artigo, que é um texto de 1910, né? Uma lembrança da infância de Leonardo da Vinci, é o título, né? Depende da tradução, enfim, mas que é um ensaio gigantesco, é um livro à parte, em que o Freud parte de aspectos da biografia do Leonardo da Vinci para explicar alguns enigmas inaugurados, não é, pela obra, por uma obra tão impactante, tão genial e tudo mais. Então é isso, quer dizer, esse texto sobre o Leonardo gerou muita crítica a Freud no campo da estética, né? E aí o Gabriel citou o Merleau-Ponty, porque diziam que o Freud poderia estar incorrendo em reducionismos ao buscar na biografia do autor, do artista, explicações para os enigmas da obra. E, de fato, acho que do ponto de vista da estética, essa crítica procede, mas do ponto de vista da teoria psicanalítica, esse texto ele é fundamental, quer dizer, sem esse texto não haveria o conceito de sublimação, né? Quer dizer, que é essa tese que o Freud encampa lá, de que Leonardo teria convertido em pulsão de saber, ou seja, na obra genial que ele cria, toda essa intensidade de ordem sexual com a qual ele não conseguiria lidar de outra forma, né? O Gabriel chama atenção também para uma carta do Freud a Fliess, de 1897, que o Nasio destaca lá no texto, que eu não sei se é a mesma que eu menciono no meu artigo, talvez seja, porque ambas são de 1897. Esse ano é fundamental, não é? Nesse ano que o Freud disse para o Fliess, não acredito mais em minha neurótica, que fala do complexo de Édipo, enfim. 1897 é fundamental para a psicanálise,
e a gente foi descobrir isso quando a correspondência do Freud com Fliess veio à tona, foi, né, todos os aspectos lá da interpretação dos sonhos, enfim, Freud vinha na correspondência com Fliess trazendo essas reflexões. Mas nessa carta de 1897, o Freud, que traz a questão das fantasias histéricas e tudo mais, compara os sintomas histéricos com a criação poética. E aí faz uma análise de um dos livros do Goethe e tudo mais. Então, quer dizer, a gente está em 1897, o Freud já se valendo da analogia com as artes para pensar, para propor isso que mais tarde ele chamaria de sublimação, né? Essa analogia entre sintoma e criação poética e literatura, quer dizer, são vias distintas, mas para lidar com questões de uma ordem mesma, né? Mas, bom, acho que como também o Gabriel estava dizendo a partir da leitura do meu artigo, essa relação que o Freud, quando fala sobre as artes, né, propõe da associação entre sublimação, entre sintoma e criação, ela não é a única, não é? O Freud, em alguns outros textos, em algumas outras passagens, parece encampar uma outra perspectiva, que é aquela que parte de um reconhecimento de uma certa analogia, de uma aproximação, não mais entre sintoma e arte, mas entre a própria psicanálise e as artes, não é? Quer dizer, apostando no potencial inventivo, criador de ambos os fazeres, de ambas as disciplinas, como queiram chamar, né? Nesse sentido, um dos textos emblemáticos é a análise lá do Moisés de Michelangelo, uma escultura, então, do Michelangelo, não é? Autor contemporâneo do Leonardo, e o método do qual Freud se vale para fazer essa análise é radicalmente diferente do que ele se vale no texto de Leonardo. Então, esse do Moisés é publicado em 1912, então, temporalmente muito próximos, 2 anos depois, né? Mas ele assume outra perspectiva, tanto que nos primeiros anos o Freud sequer publica tendo assinado. O texto sai anonimamente, quer dizer, o quanto isso era fonte de conflito para o próprio Freud, que só mais tarde assume a autoria do texto, e ele encampa esse lugar mesmo, do analista espectador, que se permite criar, inventar, continuar a obra, não é? Quer dizer, nesse sentido, ele sai daquele lugar do homem da ciência que deve esclarecer, desvendar os dilemas da obra, e assume o lugar do espectador, talvez o que o Lacan diria, né? Quer dizer, esse fascínio, esse vazio, que toma contato, que é interpelado com esse não saber, não é? Com esse impacto que a obra provoca, produz nele, né? Nesse sentido, Gabriel, já vou para a sua segunda pergunta, que acho que tem a ver com isso, não é? Quer dizer, o quanto nós, psicanalistas na clínica, devemos, que perspectiva, pensando em Freud, encampar, não é? O Freud que lê o Leonardo da Vinci nessa chave, buscando em aspectos da biografia explicações para aquilo que é criado, não é, pelo artista ou pelo sujeito, pelo analisante, enfim, ou assumindo a perspectiva desse parentesco entre as artes e a psicanálise, né? Como eu dizia no início, acho que a questão ela é bastante ampla, ela é bastante complexa. O que eu digo lá no meu texto, eu proponho que o reconhecimento desse parentesco entre as artes e a psicanálise não implica invalidar tudo que o Freud propõe e traz quando ele cria o conceito de sublimação, quando ele escreve lá o texto sobre o Leonardo, quer dizer, quando ele escreve para o Fliess em 1897, que há um parentesco entre criação poética e sintoma, né? Quer dizer, uma coisa não nega, não invalida, não exclui a outra, né? Acho que o cuidado, como você estava dizendo, claro, se você vai analisar uma obra de arte e tem um compromisso com aquela obra, há que se tomar esse cuidado, perfeito, mas e na clínica, né? Na clínica, eu penso que o cuidado ele também é importante, para não se incorrer naquilo que o próprio Freud chamava de psicanálise silvestre ou psicanálise selvagem. Termo um tanto infeliz nesses últimos tempos, em que há um resgate tão importante da questão selvagem e silvestre, né? Quer dizer, o Freud está se valendo dessa nomenclatura lá, homem do seu tempo, do ponto de vista pejorativo, né? Mas o que o Freud quer dizer com psicanálise selvagem ou silvestre? O mau uso da psicanálise. A psicanálise é que a gente se recorre apressadamente, né?
e ou você faz uma interpretação, uma colocação num momento em que o paciente não está pronto para recebê-la, ou você incorre num desvio, num erro também importante, né? Freud chama isso de psicanálise selvagem, psicanálise silvestre. Então, sustentar, suportar esse lugar, não é, diante de uma alteridade, diante do outro, do não saber, né, onde aquele analisante te interpela, te fascina, diz daquilo que você não sabe, me parece importante também na clínica, não é? Quer dizer, então acho que a crítica ela serve, né? Tentando responder aqui um tanto apressadamente, de forma um tanto selvagem, mas acho que ela vale também para a clínica nesse sentido, né? Então, vou receber um pacientezinho de 4, 5 anos e já estou pensando no complexo de Édipo e vou ler lá o que eu já estudei, o que eu sei sobre o complexo de Édipo e me fecho na teoria em vez de me abrir para aquele outro. Quer dizer, é uma crítica que vai para esse lugar. É importante que você primeiro se abra para aquele outro para aí recorrer à teoria, aquilo que pode fazer sentido, ressignificar a teoria, né? O João Fraise, que foi meu orientador por muitos anos aqui no Instituto de Psicologia, usa a expressão psicanálise implicada para pensar esse movimento, né? Quer dizer, não é a psicanálise aplicada, é a psicanálise implicada, né? Então, esse tipo de implicação, de imbricação entre o analista e o outro, seja ele uma obra de arte, seja ele uma pessoa, né? Bom, e a temática do duplo, e aí já devolvo a palavra para vocês também, né, super extensa, o Freud lá no infamiliar, o inquietante, quer dizer, depende aí da tradução, o estranho, que é a primeira tradução aqui do Brasil, né, dedica toda uma parte, a segunda parte quase toda do ensaio é dedicada à temática do duplo, muito apressadamente, né, quer dizer, ele vai pensar em que medida o duplo ele também se presta enquanto um mecanismo de defesa, não é? Então, quer dizer, temos uma fixação e uma busca em relação ao duplo para que nos perpetuemos e, nesse sentido, nos livremos da morte, não é? Quer dizer, que possamos seguir aqui, mas que essa busca, como muitas vezes em Freud, não é? A cobra que come o próprio rabo, quer dizer, cai no seu oposto, né? E esse duplo acaba se prestando como um objeto persecutório, né? Que acaba mais trazendo o fantasma da morte, nessa ânsia de se livrar da morte é que você a encontra, né? Então ele faz uma discussão nesses termos e essa noção de infamiliar, precursora da pulsão de morte, é muito interessante nesse sentido, né? Quer dizer, aquilo que nos causa a impressão infamiliar, de um estranhamento, da abjeção, né? Esse contato, essa angústia de morte, não é? Quer dizer, porque se corresponde com aquilo que temos de mais fundador, de mais familiar, né? A tese do infamiliar enquanto familiar recalcado que vem à tona. E aí é interessante pensar esse conceito também com o da sublimação, em texto de 1919, né? Tem alguns autores que chamam o mais além do sublime, né? Quer dizer, um Freud para além do princípio do prazer, que vai pensar a relação da psicanálise com a estética, não mais só nos termos da sublimação, mas nos termos do infamiliar, né? Quer dizer, não é a elevação das pulsões sexuais em algo culturalmente aceitável, bonitinho, o belo, né? Algo que vai para além do belo, algo que vai para além do princípio do prazer, não é? Uma estética psicanalítica que se funda nesse lugar, o lugar do inquietante. Algo também que na clínica é fundamental, né? Os pacientes muitas vezes trazem questões, angústias, sonhos, que o infamiliar acho que pode trazer elementos aí para a gente encaminhar. Bom, Gabriel, inicialmente acho que é por aí, não quero ficar monopolizando também. Legal, professor. Agradeço já de antemão a sua fala. E vamos lá, pessoal. Temos uns minutinhos. A ideia é ficar até as 19 horas, cumprir com a nossa agenda, porque o professor Renato depois tem outros compromissos, e não só ele, como todos nós aqui no grupo. Então, quem quiser já trazer alguma questão, fiquem à vontade. Vai lá, Mara.
Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é sempre um grande prazer reencontrar o professor Renato, que foi meu professor, né, que esteve na minha banca de mestrado, de TCC também, então, sempre um prazer. Eu tenho uma pergunta, talvez um pouco mais conceitual, né, que me surgiu da leitura do Násio, e eu vou ler, né, porque eu anotei quando eu estava fazendo a leitura. Então, se a gente considera, né, a relação da sublimação com o narcisismo, como o Násio coloca, né, e ele faz uma relação aí com os ideais de eu, né, eu fico pensando assim, como é que a gente poderia considerar a chamada arte dos alienados, né, anteriormente chamada de artes dos alienados, já que os ideais de eu nas psicoses não são apropriados da mesma forma como nas neuroses, né? Se nós poderíamos entender essa arte ainda atrelada ao conceito de sublimação, né? Ou se a gente deveria entendê-la de uma outra forma. Então, essa é a minha pergunta aí para reflexão. Para o Renato ou para o Gabriel? Para todo mundo. Quer começar, Gabriel? Eu posso começar, mas alguém gostaria de levantar alguma outra pergunta? Vamos começar com a Mara, então, e aí talvez o pessoal se aquece para novas perguntas e assim por diante. Assim, Mara, eu vou na linha do Renato Tardivo, que é uma questão muito bem elaborada e, assim, ainda mais quando se pensa a arte a partir da psicose. Porque se a gente pensa a sublimação estritamente como uma transformação de uma pulsão sexual para algo não sexual, há sublimação na psicose. Só que aí o Naso traz condições para isso, né? Para que se ocorra a sublimação, ele vai dizer que é necessário um trabalho do eu. E aí ele entra com essa noção de ideal do eu, que o Naso coloca até entre parênteses, ele fala de valores sociais. E, assim, há um debate para ver o quanto que a psicose, o sujeito está fora dos laços sociais. Porque, assim, se a gente partir do pressuposto que o sujeito, independentemente se é neurótico, psicótico, ele tem um laço social, então eu diria que ali há uma sublimação. Porque ele tem ali um ideal de eu, mesmo que o laço dele seja diferente de um laço neurótico. E eu lembro sempre de um texto do Quiné, que ele fala que ele trabalha a psicose, e lá o argumento principal dele é que ele defende que a psicose tem um laço social. Então, partindo deste argumento, eu responderia sim que a gente poderia pensar numa sublimação mesmo na psicose, porque se tem laço social, se tem discurso, tem o eu, tem o ideal de eu ali vindo desses discursos. Mas é uma hipótese e é um risco a partir de uma questão tão complexa assim. Mas vai lá, professor. Se tiver alguma outra contribuição, fica à vontade. Acompanho o relator. Primeiro dizer que é um prazer também, Mara, te encontrar. Está aí um exemplo de Jan Heimlich, eu vendo aqui esses quadradinhos, né? Quer dizer, como isso muda, né, as nossas impressões. Eu, puxa, conheço, é a Mara, mas Geraldo Domingos o nome. Olha aí um exemplo de Jan Heimlich, né? De outra pessoa. Sim, sim, entendo. Mas do familiar vai em familiar, né? Sim, o diálogo com a Mara começou lá atrás, né, Mara? 2008, talvez? 2008, eu acho. 2008. Lá se vão 15 anos, né? Pois Muito é. bom. Super interessante a sua questão e acho que é pelo caminho que o Gabriel trouxe mesmo, né? Quer dizer,
esse reconhecimento, não é, da questão do laço social, e pensar também as especificidades dos ideais em questão, né? Acho que isso traz, enfim, arte ingênua, arte naif, arte tem uma série aí de nomenclaturas nesse sentido, né? Porque a rigor, estrito senso, o conceito a obra de Freud, né? A primeira tópica, sobretudo, mas é algo voltado para a neurose, não é? Quer dizer, então, pensando na primeira tópica, princípio do prazer versus princípio da realidade, a sublimação entrando nessa conflitiva, a gente está pensando em termos de neurose. Acho que aí os autores que vêm depois, o texto do Narcisismo, aqui de 14, faz uma ponte, uma passagem importantíssima para a segunda tópica freudiana, que abre para essa discussão, né? Mas eu acho que aí valeria, encampando essa perspectiva das estruturas, né, pensar em modalidades ou em especificidades desses ideais, né? Agora, tem um autor que eu tenho estudado muito, que é o André Green, né? Vocês já ouviram falar, enfim, que foi aluno de Lacan e depois rompe com Lacan, que critica de forma muito contundente essa visão das estruturas, né? Os riscos, de novo, que os reducionismos psicopatológicos ou dessa visão estrutural pode trazer, e aí uma crítica que ele faz a Lacan, né? E ele vai propor que a gente pense em estados ou em situações, né? Então, os estados limite, as situações limite, quer dizer, acho que esse é um outro... E o Green trabalhou muito com obra de arte também, acho que é um autor que pode ajudar a encaminhar e a pensar. Ele tem um livro que se chama Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte, então ele vai retomar, vai reler o narcisismo em Freud, acho que pode ajudar a encaminhar essa questão complexa que você traz, Mara, mas acompanho e concordo com o que o Gabriel respondeu. Obrigado, Obrigada. professora Tatiana. Está com a mão levantada. Desculpa, Mara, você ia falar? Mara, você tinha mais alguma coisa? Agradecendo mesmo, Gabriel, aos dois. Muito obrigada. A gente que agradece aí pelas reflexões. Vai lá, Tatiana, sua vez. Oi, boa noite. Eu queria perguntar para o professor Renato, se eu não me engano, foi em As Posições e Seus Destinos que Freud classificou a sublimação como a melhor saída para a pulsão. Eu queria saber da tua opinião, e também baseada nas leituras pós-freudianas, né? Lacan, Winnicott, qualquer que seja, Green também. Você acha que a sublimação é a melhor saída? Pergunta interessante, né? Bom, tentando entrar no pensamento freudiano, né? Quer dizer, acho que a partir do que ele ou de onde ele propõe isso, né? Me lembrando aqui de dois textos já do Fim da Vida, O Futuro de uma Ilusão e O Mal-Estar na Cultura, ou O Mal-Estar na Civilização, né? Em que, em certa medida, ele vai retomar, né? Isso que ele chama de patrimônio cultural, e o legado, então, que a civilização, que a cultura deixa, e as artes estão lá, num dos principais estatutos, muito em função de serem uma das decorrências da sublimação, né? Quer dizer, então, nesse sentido, pensando isso que o Freud vai chamar de patrimônio cultural, né? Quer dizer, o lugar da moral, o lugar do saber dentro de uma cultura, em que medida essa produção liga, não é, os diferentes membros daquela cultura aos problemas. E o Freud já fazia essa crítica de a arte chegar numa parcela muito diminuta da população, quer dizer, acho que e a importância de que ela pudesse chegar, né, a toda a civilização e tal, quer dizer, acho que nesse sentido, sim, acho que dá para concordar com o Freud. Quando você pergunta a minha opinião, eu acrescentaria essas outras formas da gente poder pensar os patrimônios culturais, que não apenas aqueles que decorrem da sublimação, né? Então, a tomada de contato, por exemplo, com o infamiliar, né? O reconhecimento do lugar que o objeto, com aquilo que provoca repulsa, tem em nós mesmos ou dentro de uma cultura, sem que isso precise levar à barbárie. E aí a gente pode pensar em uma série de poéticas, não é? Sei lá, aqui no Brasil estou pensando na Tropicália, né, que se valia
E não só, quer dizer, uma série de poéticas, né? Autores contemporâneos como Zé Celso, Martinez Correia e por aí vai, né? Quer dizer, que não lidam com as artes só nessa chave da sublimação enquanto a fruição do belo ou enquanto algo elevado, né? Mas enquanto a possibilidade da tomada de contato com o objeto. Acho que nesse sentido eu faria com todas as vênias, né? Uma ponderação a essa afirmação do Freud, encampando questões que o próprio Freud trouxe. Né? Então, quer dizer, esse cuidado para não se cair nesse juízo de valor da sublimação ou do produto dela enquanto algo elevado, né? Mas poder pensar a importância, e nesse sentido bom, o algo elevado, relacionado a outras produções que a gente, num primeiro momento, não colocaria nesse lugar, né? Então, que nojo, não entendi nada, quer dizer, o lugar que essas obras e que esses produtos e que esses objetos também cumprem, tanto dentro da cultura, quanto pensando o desenvolvimento de um sujeito, né? Quer dizer, a tomada de contato com esse tipo de questão diante dos objetos, dos ideais que ele internaliza e que são importantes para o crescimento dele. Enfim, não sei se respondo, sim. Então, sim. Obrigada. Tatiana, a partir da resposta do professor Renato, eu estava lembrando do texto em si que a gente leu mesmo, que o Naso ali ele fala coisas, né? Que a gente não passou por elas aqui, mas ele fala do recalcamento, da oposição, da inibição, e o interessante é que a única que tem um valor social mesmo é a sublimação, né? Então, não sei, talvez eu tenderia a concordar também que pensando numa finalidade social, a sublimação seria talvez uma saída, a melhor saída. Mas seria, como o professor Renato falou, um juízo de valor. Pensando aqui na antropofagia, no ócio, na resistência, quer dizer, acho que é uma crítica bastante atual, bastante pertinente, né? A que Freud talvez não tenha chegado, mas abriu portas para que a gente pudesse encampar. É nesse sentido, né? E tem outras questões, né? O que seria esse valor social? Em que medida isso seria interessante ou não, né? Se eu partir de uma visão neoliberal, valor social é uma coisa. Então, tem questionamentos para definir ainda se a sublimação é ou não a melhor saída, mas, focando nesse texto que lemos hoje, talvez seja uma saída aceitável, eu diria. Mas vamos lá, pessoal, mais alguma questão? Temos mais alguns minutinhos. Os exemplos ali de sublimação, ele coloca a produção científica também, né, o Nazi. E aí ele coloca que esses exemplos, eles não teriam uma finalidade prática e utilitária. Aí eu fiquei, não entendi muito bem, porque acho que também a produção científica poderia ter uma finalidade prática. Então acho que eu me perdi em alguma coisa aí nesse ponto do texto. Bom, Andresa, se eu entendi a questão, não sei, partindo em associação livre, assim mesmo, pelo que eu diria assim, esse vazio, pensando na sublimação como algo não relevante social, está muito
acho que a partir de uma leitura lacaniana mesmo, sabe? Enquanto eu acho que o Naso ele trata isso mesmo mais quando ele vai falar de uma visão lacaniana de sublimação. Então, eu acho que quanto que em Freud, eu acho que ele defende a sublimação como algo social e de valor e um pouco do que a gente vem discutindo. Queria te dizer, não sei. Como Mara, quer falar um pouco mais sobre? Não, eu fiquei pensando que talvez ele tenha querido dizer não exclusivamente prática, né? Mas a produção científica ela tem, né, uma validade prática, mas ela vai além disso, né? Eu fiquei pensando em outros fazeres, né, trabalhos que têm finalidades exclusivamente práticas. Acho que é esse aí que ele está tirando ali dessa noção aí da sublimação. Não sei, é uma hipótese. Sim, faz sentido, porque lá, quando o Naso fala da abordagem lacaniana e da sublimação, ele fala que está desprovido da finalidade prática, mas, ao mesmo tempo, corresponde, sim, a um ideal elevado, um ideal social elevado, né? Eu acho que entra a questão da produção científica em si, né? Pois é, por isso que eu perguntei o que é melhor, né? Porque o melhor para o sujeito pode não ser o melhor para a sociedade e vice-versa. A questão é esse melhor aí que eu estava questionando. Sim, faz sentido, porque o que é esse ideal elevado, né? Sim. Professor, teria algo mais a contribuir aí? Não, acho que é por aí mesmo, né? Quer dizer, Freud ele é taxativo ao falar do lugar do trabalho, do lugar das artes, né? Pensando, pensando a função organizadora mesmo, do ponto de vista da cultura, da civilização, né? Não conheço o texto do Nasio, mas talvez seja algo por aí, quer dizer, é possível você fazer uma transformação das pulsões sexuais em pulsão de saber, sem que necessariamente essa conversão, essa transformação tenha uma finalidade, tenha uma aplicabilidade prática, técnica, né? Talvez ele esteja discutindo por aí, né? Quer dizer, a qualidade dessa conversão, né? Embora em Freud, pensando no lugar do trabalho, lugar das artes, certamente ele coloca como uma função das mais importantes, das mais elevadas. A gente tem que considerar o espírito da época, né? Pois é, pois é. A leitura tem que ser lida conforme o contexto histórico dela, né? Talvez Sim. hoje, século XXI, não seja mais a sublimação a melhor saída. Eu diria, enfim, usando um pouco que o próprio Freud, quer dizer, ou a própria obra do Freud já traz elementos para problematizar essa afirmação dele, né? Pensando um pouco no que até que o pensava que o Gabriel fez, né, do neoliberalismo, acho que, entre aspas, sublimar demais numa visão, numa sociedade neoliberal é péssimo, né, porque a gente quer alguém prático, utilitário, que cumpra regras, burocracia, então alguém que perde tempo com arte não fazendo uma inversão, né, o Freud não é socialmente nobre nesse sentido. É alguém estranho até, né, usando o do Heimlich. Essa própria ideia de algo culturalmente aceito, valorizado, perfeito, quer dizer, na contemporaneidade isso se perde. Pelo contrário, né? O culturalmente aceito, valorizado são outras coisas, não é mais as artes, né? Sem dúvida.
Bem observado, Kevin. Pessoal, estamos encerrando. Renato, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. As trocas foram ricas, ler o seu texto, assim como os livros do Renato, super indico. Ele tem construções mais interessantes. Então, super indico aí a leitura dos textos dele, depois eu mando lá no grupo os livros que ele publicou recentemente. E, professor, espero encontrá-lo mais vezes e agradeço aí todo o carisma e disponibilidade de contribuir para as reflexões aqui do grupo. Foi um prazer, Gabriel. Obrigado pelo convite, obrigado, pessoal, pela oportunidade do diálogo. Sigamos aí conversando. Obrigado, pessoal. Boa noite e até daqui 15 dias. Próximo texto é identificação. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, valeu, professor. Boa noite, Boa noite. pessoal.